Está no ar pela MAC Rádio, bate-papo com o Porto. Levando informações do nosso dia a dia. Agora o bate-papo é com o Porto, aqui na MAC Rádio. Olá, boa tarde. Meu nome é Porto. Hoje estamos começando mais um programa Bate-Papo com o Porto aqui pela MAC Rádio e recebendo dois grandes amigos e super conhecidos aqui na nossa cidade de Poços de Caldas e região. Então, nada mais, nada menos, duas pessoas que podemos dizer ilustres, né? Até pelo conhecimento da cidade, nascidos aqui, né? Um é da dupla Giovanni e Denilson, o outro é o doutor Lúcio Cassila, do CRC Advogados, Associações dos Advogados. Então, nada mais, nada menos, esses dois grandes amigos e ilustres aqui da nossa cidade, para falar um pouquinho da nossa cidade, de como está essa pandemia, né? Como que eles enxergam todo esse contexto, não só na nossa cidade, mas no nosso estado. E também vamos dar alguns pitácoros, né? Sobre o Congresso, sobre o Brasil, de forma geral. Então, quero agradecer aí a vocês dois, meus grandes amigos, ao Denilson e o Lúcio. Sejam bem-vindos. E lembrando ao nosso público, né? Que nós estamos fazendo através do Skype. Então, cada um no seu escritório ou na sua casa, de forma bastante segura, né? E também respeito a todos os profissionais que estão em casa. Sejam bem-vindos. Pode falar, Lúcio. Olha, eu vou falar. Pode falar, Lúcio. Melhor eu falar, né? Por favor, né? Amigo, sim. Agora, ilustre é sacanagem, hein? Você me comparar com o Denilson e falar que eu sou ilustre, aí é sacanagem. Eu sou Poços Caldense de coração. Estou aqui há 17 anos. Eu sou paulistano. Mas já me considero sulfuroso. Você tá falando já sou, né? Então, ó, trem, né? Então já é Poços Caldenses, cara, mesmo que você não queira. O Denilson também não é, mas ele veio pequenininho, né? Eu acho que os teus pais... Bom, pode falar, Denilson. É melhor você falar do que eu, né? Vamos lá, boa tarde, Porto, boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. É um prazer para mim participar mais uma vez desse programa e de uma forma um pouco diferente, né? Conversando um pouco sobre o nosso atual cenário. Eu realmente sou Poços Caldense de coração, assim como muita gente que vem para Poços e que acaba adotando essa cidade, por ser uma cidade tão maravilhosa como acaba adotando a cidade aí como sua. Então, eu vim para cá, acho que eu tinha 7, 8 anos de idade, então não vou nem falar quantos anos faz isso para não entregar, né? Bom, então eu também sou, né? Então eu moro aqui desde 2009, né? Então, mas escolhi Poços de Caldas como uma cidade para morar e criar meus filhos, né? Foi aqui que eu formei a família e não poderia ser diferente. E graças a Deus estou muito feliz, né? Porque além de uma grande esposa e 2 filhas maravilhosas, tenho excelentes amigos como vocês, né? Um de tantos, né? Então, o meu coração está sempre alegre quando eu encontro com vocês e os demais amigos. Mas, o nosso programa hoje, nós estamos numa tensão muito grande, né? Principalmente os comerciantes, os idosos, né? Então, a gente fica meio assim, sem saber realmente o que vai fazer, o que vai acontecer. Na sexta-feira aí, andou circulando aí no final de semana um vídeo aí do Romeu Zema, onde ele dizia que tinha feito um decreto que a partir de segunda-feira ele estaria tomando toda a responsabilidade dos municípios aqui do estado de Minas, que a ordem era dele se o comércio se abriu ou não, segundo esse decreto. E no sábado ele publicou um outro vídeo, né,
voltando atrás, na verdade, dizendo que não pode usar a mesma dosagem de um remédio se uma pessoa está com febre. Ele usou até essas palavras, de 45 graus, outros de 40 e um de 38, que não poderia usar a mesma dosagem. Por isso, ele estava revendo a posição dele, ele iria fazer passou para os sindicatos, onde cada sindicato iria ver a possibilidade de reabrir o comércio, né? E eu achei uma postura coerente, porque Poços de Caldas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre Poços, mais para frente, né, do programa, e não está sendo bem controlado, como outras cidades. Então, acho que cabe essa coerência, essa consciência, lógico, fazendo uma coisa com responsabilidade, né, e compromisso, se comprometendo, fiscalizando. Eu acho que é uma forma da gente tentar amenizar todo esse problema, esse conflito, né, se abre ou não, né, que os comerciantes e as pessoas também ficam pensando, né, o que será da cidade? O que você, Denilson, poderia falar para a gente sobre o que eu citei aqui? Eu penso que a situação atual ela é uma situação muito nova para todos nós. Eu acho que na nossa geração a gente nunca viveu algo semelhante. Eu tomo assim, um pouco do posicionamento do Sérgio no final do nosso prefeito, no final de semana, que postou um vídeo falando que ele está entre a cruz e a espada, né? Ao mesmo tempo que a gente necessita de um cuidado, e o isolamento, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é algo extremamente importante, e é o que, a princípio, se mostra como algo que funciona para segurar a disseminação desse vírus de uma forma mais ampla e mais rápida. Por outro lado, a gente tem um cenário econômico que precisa rodar. Então, o microempresário, o empresário de um modo geral, os empreendedores, os autônomos, assim como eu e tantos outros artistas, como vivem do dia a dia. Então, o giro faz o pagamento aí das despesas. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa desse cuidado, de se isolar, de estar com os entes queridos com um cuidado necessário, por outro lado, a gente vê essa necessidade do Brasil voltar a rodar. O Brasil e o mundo, né? Eu vejo que não é uma coisa só local. Então, é complexo, é uma questão muito complexa. Eu acho que a gente tem que abrir para que a sociedade, de uma forma consciente, de uma forma respeitosa, diferente do que tem acontecido nas mídias sociais aí, que se eu discordo de alguém, eu falo, olha, se você não concorda com o meu ponto de vista, saia do meu perfil. Então é algo meio delicado, que eu acho que deveria ser tratado de uma forma mais ampla. O brasileiro precisa aprender a aceitar um pouco a opinião diferente da sua e tentar chegar num consenso, e sempre com equilíbrio. Eu acho que o segredo é o equilíbrio. Mas é um desafio, é o que eu falei, é a primeira vez que a gente vive isso dentro da nossa geração, e é um desafio a gente achar um ponto de equilíbrio aí para que a coisa volte a funcionar e, ao mesmo tempo, tendo o cuidado que é necessário. E você, Lúcio? Eu acho bem interessante essas questões aí. Bom, enfim, tudo que a gente está vivendo aqui é muito interessante. Eu espero que só sobre um fato histórico num futuro próximo, que isso seja um fato histórico interessante da nossa vida, porque eu sou um privilegiado. Eu tenho certeza que vocês dois somos privilegiados, porque essa quarentena é fácil para a gente, né? Eu estou aqui, vim para a casa dos meus pais, tudo bem, eu estou em quarentena no meu quarto, que eu acabei de voltar de férias, e aí, mas eu estou aqui, eu tenho comida, eu tenho cama, eu tenho chuveiro, banheiro, eu tenho tudo. Só que a gente tem que pensar que considerável percentual da população, mais de 50%, não tem as mesmas condições que nós. E pode falar. Lúcio, nós vamos entrar nesse detalhe, né? Então, só para você concluir,
que eu vou te fazer uma pergunta justamente para a gente discutir esse que você está citando aí, esse assunto. E aí o Denilson estava comentando das intransigências, né? Sei lá, eu acho que é uma dádiva, sei lá se eu posso falar isso, eu acho que a nossa atual condição é uma dádiva para que nós possamos nos humanizar. Só que as pessoas estão ficando cada vez mais intransigentes, intolerantes. Parece que a gente voltou para a época da eleição. Se eu faço um comentário, eu sou a favor de defender um pouco a economia. Você está louco? Você é maluco? Aí alguém fala que tem que ficar em casa, o outro da economia fala, você está louco? E a minha empresa, meus funcionários? Então, sei lá, que mundo é esse que a gente está vivendo? Acho que tem que proteger tudo, né? É bem isso que você falou, e o Denilson, dá a impressão que a gente voltou naquele mundo selvagem, né? Porque cada um por si e um por todos, né? Eu acho assim que nós temos que ponderar tudo isso que vocês falaram aí, tem que ponderar até que ponto é o certo e o errado, porque eu acho que, olha só, os governadores, por exemplo, eles estão mostrando o que não deve ser feito, juntamente com o Bolsonaro, em alguns momentos. Os governadores estão dando até fizeram uma pergunta aqui, será que os governadores não estão dando um tiro no pé? Ou seja, um tiro de canhão para matar uma andorinha, né? Então, eu fico olhando isso, o Denilson e Lúcio. O governador do Rio fala assim, olha, não, segunda-feira, isso ele falou na quarta-feira passada, segunda-feira, se o governo federal não depositar na minha conta 8 milhões, é um dever dele depositar 8 milhões na minha conta, porque eu tenho que pagar isso. Falei, peraí, você imagina o seguinte, se o governo federal for socorrer o Rio, que já estava quebrado, né? Você pega o Espírito Santo, Minas, e os demais, o estado do Ceará, que eu lembro agora, e os demais estados, de onde vai vir esse dinheiro, gente? Vai quebrar o país. Não só o estado, que já estava quebrado, mas está levando todo o Brasil no buraco. Eu acho que nós temos que tomar decisões, como o próprio Sérgio falou, juntos. Então, o governador tem que se juntar com os outros governadores, tem que se unir com o presidente e tomar a decisão correta, início, meio e fim, para que isso, quando chegar no fim, não tenha um desastre na economia. Porque você imagina o seguinte, tá, beleza, olha, morreu pouca gente, ótimo trabalho na saúde, mas aí todas as empresas, né, na sua grande maioria, que já vinha passando por dificuldade, como os comerciantes aqui de Poços, né, que o Lúcio sabe muito bem como advogado, já estava numa situação super difícil, né? Ou seja, o cara estava vendendo o café da manhã para almoçar. E com o fechamento, né, não estou falando só de Poços, mas estou falando em termos do Brasil, a situação dele já se agravou. Então ele já estava com a água já passando já do nariz e com isso já encobriu. O cara vai morrer. E aquele que tinha ainda um fluxo de caixa que poderia já trabalhar de forma mais tranquila, vai ficar no lugar desse que estava passando por dificuldade, né? Como é que você, Lúcio, como advogado e conhece muitos empresários, né, e talvez até defenda, como que você enxerga isso? Tá, eu nunca trabalhei tanto. Estou estudando, eu estudo o dia inteiro, não, tem que tirar o pijama. Eu tirei o pijama aqui para falar com vocês, mas eu levanto da cama e sento direto na frente do computador para estudar, porque está num momento em que as pessoas estão exigindo de todos, né, mas em especial dos advogados, que um conhecimento mais apurado e com mais informações de coisas que nós, advogados, nunca vivemos. Está lá na lei, mas daqui para frente tudo são interpretações. A lei não gerou todas as possibilidades que o mundo nos propicia, visto agora essa situação de calamidade pública. Então, a gente vive de interpretações.
É um momento que todo mundo tem que ter calma, todo mundo tem que ter paciência, não adianta apontar o dedo, não adianta apontar o dedo para o empresário, para o empregador, para o empregado, para os governantes, não tem como apontar o dedo, porque todo mundo está passando a mesma situação, a mesma condição. Claro que quem tem que pensar e pensar rápido são os nossos governantes, né? São os legisladores, os governantes. Eu sou um fervoroso... eu sou o primeiro, eu costumo dizer que eu sou o primeiro a tacar pedra, mas eu sou o primeiro a entrar na fila para elogiar. E a gente fala muito do legislativo, a gente fala muito dos políticos, mas a gente esquece do Poder Judiciário. O Poder Judiciário consome dinheiro público, talvez em quantidade maior do que algumas desses outros poderes. Sim. Nós vamos entrar nesse assunto também para frente. Você está me deixando sempre para depois, né? Não, porque senão você vai adiantar aqui os assuntos. Se deixar, você vai falar o programa inteiro, cara. Um momento de cautela. A gente pode... Esses dias, hoje, agora de manhã, no grupo do COEM, da Cooperativa de Empresários, um integrante lá colocou um projeto de lei dizendo que era um decreto, não sei se você viu, falando assim, a gente não precisa pagar mais aluguel, as pessoas que estiverem nesse recesso não pagam aluguel, mas o dono do imóvel, tem donos de imóveis que dependem daquilo para o sustento da família. Sim. Tem velhinhos que têm imóveis que não compram remédio se você parar de pagar o aluguel deles. Não, olha, eu vou te falar um negócio, eu já até conversei isso com o Denilson, é uma coisa impressionante. Tem pessoas que se aproveitam da situação. Tem uma empresa aí que eu não vou citar o nome, ela ligou para a empresa da minha esposa pedindo para prorrogar o título por 90 dias. Aí ela falou assim, olha, mas já faz só uma semana que o comércio fechou, você já está pedindo isso porque o título ia vencer? Aí ele falou assim, não, faz o seguinte, quando você dá 30% de desconto, eu pago à vista. Você percebe? Tem gente querendo vantagem, tem gente querendo levar vantagem. Aí assim, poxa, pessoal, vamos ter coerência, né, pô? Ela contando para mim, eu não acreditei. Não, e essa empresa... Oi? Quanto tempo é o título? De quanto tempo é? O faturamento foi de quanto tempo? Tinha... 28 dias. Tinha que já estava se passando. A gente... Dias. Então, tudo bem, eu prorrogo por 15 dias. Não posso deixar indefinido. E o trabalhou? Não, justamente. Aí ela prorrogou para o dia 9. Aí até ela falou assim, olha, a sua dificuldade é a minha também. Porque eu pago o produto, né? A fábrica não vai querer saber e outra. E era muito recente, né? Então, assim, essas coisas que o brasileiro precisa também parar de falar assim, olha, eu vou levar vantagem. Poxa, o Denilson falou no início, vamos olhar o nosso umbigo também, né? E o do outro, não só olhando só o nosso. É uma hora da gente também compartilhar as dificuldades, né? Dando bons exemplos. Inclusive, eu vou falar... Você entrega gás. Você faz isso. Sua vida é delivery. As pessoas precisam de gás. A minha vida, eu vou atender pela internet. E o Denilson? Como é que ele faz com os shows? Ô, Lúcio, mas as pessoas brincam muito isso, falando para tua esposa tem um comércio de gás, mas olha, nós também temos prejuízo, porque nós fornecemos gás para a escola, que está fechada, grandes indústrias, né? Como a Danone, Ferreiro, e reduziu o seu quadro. Então ela entregava, vou dar um exemplo aqui, ela entregava 90 P20 por semana, que é aquele vasilhame de empilhadeira, hoje ela está entregando 12. Né? Então, tá pingando. É melhor pingar do que secar. Por isso que eu tenho a preocupação, e o Denilson, nós conversamos, né? Eu conversei hoje com você, Lúcio, e já tinha conversado com o Denilson, para a gente gravar um vídeo aqui, antes de terminar o programa, aproveitar que nós estamos 3 aqui juntos, né? Cada um no seu local, é claro, né? Para a gente gravar um vídeo pedindo doações de alimentos para as pessoas necessitadas.
que não são poucas, hein? Só para vocês terem uma ideia. Mas é um assunto também, viu, Lúcio? Nós vamos deixar mais para o finalzinho. E uma coisa que me preocupa são as famílias que perderam o emprego, né? Que já estava passando por dificuldade nesses comércios, né? Sem receber. Eu tenho informações de muitas empresas já não estavam pagando o salário em dia. Então, com isso, eu conheço uma amiga, né? Até a minha amiga do Denilson, que está passando por dificuldade, já não recebia. Trabalha mais de 22 anos numa empresa e essa empresa já estava passando por dificuldade. Ela vai precisar de ajuda com alimentos, não só com alimentos, com outras coisas. Então, pensando nisso, nós vamos gravar um vídeo aqui pedindo para a população de Poços de Caldas, quem puder, doar. Mas mais à frente do programa eu vou dar maiores detalhes disso. E, Lúcio, você citou também, eu até vou pular uma parte aqui do script do programa. Vamos falar então dos nossos senadores e deputados, porque eles podem sim contribuir muito para o povo brasileiro. Olha só, vamos lá. Você sabe quanto que ganha ou quanto que gasta os deputados do nosso estado aqui de Minas? Eu fiz um levantamento aqui, vamos ver se bate com o seu. O legislativo mineiro custa 1,6 bilhão de salário? Olha, é que você colocou só os salários, eu coloquei tudo. Salário, todos os custos auxiliares, os seus assessores. Então, assim, ó, por ano, todo o complexo gasta 157 milhões. Isso por ano. 157 milhões. Não, então o meu é mais. O meu é 1,6 bi. O meu é tudo. Todas as despesas. Então, você colocou todas as despesas, eu acho que de toda a estrutura, né? Eu coloquei só do salário, mas a estrutura de cada um deles. Carro, aluguel, todos os benefícios. Você deve ter colocado todo da Assembleia. Entendeu? Só o salário dos deputados, para você ter uma ideia, é 1 milhão, quase 2 milhões de reais por mês. Só o salário dos deputados. Ou seja, 2 milhões por mês. De benefícios, vou falar rapidinho para a gente não tomar muito tempo. Só os benefícios, 4 milhões de benefícios, gente. Auxílio moradia, combustível e todas mais. Verbas indenizatórias, o que seria isso? Se a pessoa vai viajar e não tem esse reembolso, ou não pegou o dinheiro, vai lá, pega uma nota e põe para ter o reembolso dessa verba. Mais 25 milhões por ano. Isso aqui já é por ano. Olha só que absurdo. Somando tudo isso, dá 157 milhões. Eu acho, por que os deputados estaduais deveriam se sensibilizar com essas informações, né? Isso é custo, talvez custe até mais. É o custo que a gente consegue puxar pela internet, né? Agora, porque quando você entra no portal da transparência da Assembleia, você não consegue ter todas as informações. Por que eles não abrem mão, primeiro, do auxílio moradia, da verba indenizatória, cortar os assessores? Olha, só para vocês terem uma ideia, a Câmara dos Deputados, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não peguei, mas eu tenho dos deputados federais e dos senadores. Então, eu vou pular essa parte aqui, que eu ia falar o número de funcionários, mas eu não peguei. Mas em si, enfim... A despesa com pessoal, com salários e impostos da Câmara Federal é de 5,05 bilhões, 5,05 bilhões. Por mês? E com o Senado... Não, por ano. 5,5 bilhões. Dos deputados, você fala o federal? O federal, a Câmara. O Senado, 3... A Câmara... Enfim, o Congresso como um todo gasta por volta de
12 bilhões por mês. Isso é a mesma coisa que fatura o estado do Acre e o estado de Roraima. Muito bem. Aquela gasta é a mesma coisa que fatura o ano inteiro 2 estados do país. Então, você vê, Denilson, que absurdo. Então, senhores deputados, nós estamos aqui, 3 amigos, conversando sobre vocês, né? Então, abra mão do seu auxílio moradia, dos seus benefícios. Ganhe só o seu salário, porque vocês já ganham bem demais. Ganham bem demais. Então, não precisa de auxílio moradia, auxílio dentista, auxílio paletó. Vai viajar com o aviãozinho da FAB de graça, levando seus familiares. Corte tudo isso, porque se você corta tudo isso, o que vai acontecer? O Rodrigo já está me chamando aí a atenção, Rodrigo, já nós vamos para um rápido intervalo. Deixa eu só concluir aqui, mas olha só, cortem tudo isso, imagina quanto, né, o doutor Lúcio e Denilson, quanto que isso não iria trazer de recurso para a economia, principalmente para o pequeno empresário, né, para o microempresário, para as pessoas como o Denilson e tantos mais que não têm salário fixo, né, para os artistas, para as pessoas que trabalham de forma informal. Quanto que isso não ia economizar? Ou mesmo para a saúde, para a educação. Porque se é um momento de crise, os pequenos empresários estão sofrendo na pele, estão sofrendo na carne mais uma vez, eles têm um salário garantido. Espera um pouquinho. Com suas grandes moradias, bem, né? Motorista particular, carro que nós pagamos o salário deles e todos os custos. Não é justo no momento de crise, se é guerra, então também que tenha que ser guerra para eles. Não que eles fiquem lá deitado numa rede lá tomando suquinho, né? E a gente aqui sofrendo aqui embaixo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com as conclusões aí do Denilson e do Dr. Lúcio com relação a isso que nós comentamos agora. Não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com o programa Bate-Papo com o Porto, aqui pela MAC Rádio, e hoje nós estamos falando aí sobre a pandemia, né, do coronavírus, o comércio fechado, e como que tudo isso se adequa às nossas vidas, né, no nosso dia a dia. Lúcio, nós estávamos falando sobre os grandes salários aí e os grandes custos, né, que o Congresso custa aí para o Brasil, né, e nós pagando todas essas contas aí, um valor imenso aí de 12 bilhões de reais por ano, e toda a dificuldade hoje que nós enxergamos, né, e que vive aí os estados, os municípios, precisando de tanto dinheiro diante dessa pandemia. É um negócio até vergonhoso, né? Um custo de 12 bilhões por ano do Congresso. Você não acha? O problema não é o custo do Congresso. O problema é como eles distribuem esse dinheiro. Esse é que é o problema. Se o nosso Congresso custasse 12 bilhões e tivesse a eficácia, né? Agora a gente paga o custo desses profissionais do Legislativo é muito alto em relação à qualificação deles. Eles são nada qualificados em relação ao que eles ganham. Assim como também o pessoal do Executivo. Mas é culpa nossa, Porto. A gente é que elege esse povo. A gente é que põe esse povo lá. A gente é que escolhe pessoas desqualificadas para nos representar e ganhar bem por isso. O que faz esses salários altos é a legitimidade que nós damos, nós mesmos, na hora do voto, damos. Então, se alguma coisa está dando errado, a culpa é nossa também. Tudo bem, estamos num momento de crise. Isso que você falou, o indivíduo está fazendo... está trabalhando de casa, está recluso em casa, o indivíduo, o legislador. Por que ele ganha auxílio transporte, auxílio paletó? Por que ele ganha uma série de auxílios? O indivíduo tem casa própria. Por que ele ganha auxílio moradia? Tudo bem, a gente não consegue tirar o auxílio moradia, que é um absurdo sempre. Mas
se alguém falasse para você, Denilson, olha, você vai ganhar 35 mil reais por mês para morar em Brasília, você ia falar assim, mas você vai dar casa para mim? Você ia perguntar isso? Né? Mas vira, pô. 35 pau, vai lá, se vira. É um salário decente para você trabalhar quando você quer, né? Porque eles trabalham quando eles querem. Então, é a forma que a gente distribui. Isso é salário de diretor que fala 3, 4 línguas. O cara fez pós-graduação, MBA, fez intercâmbio fora do Brasil. Cara, é aquele gêniozinho, sabe? Cara que tem know-how. Agora, pego muitos picaretas, tem gente boa, mas tem muitos picaretas, a sua grande maioria, que ganha uma fortuna dessa aí por mês e, como você falou, não faz nada, né? Não faz nada. Simplesmente fica fazendo marketing. Nessas horas de pandemia, fica fazendo marketing, né? Nós estamos em época de pandemia, onde o executivo como um todo e o legislativo como um todo está fazendo campanha. Todo mundo está fazendo campanha. Então, estão fazendo campanha com o dinheiro que a gente paga para eles. Mete a mão no bolso, tira. Mas também esse negócio de dinheiro, Porto, é difícil de falar, né? Com o dinheiro dos outros, né? O dinheiro nosso, se a gente entrar nas questões, o orçamento é muito alto, vamos desviar, sim, mas aí chamar para que individualmente cada um se manifeste, o deputado tal, o senador tal, é papo furado, né? Porque esses dias a mulher do colega do Denilson aí, a mulher do Zezé de Camargo, estava chorando as pitangas, dizendo que não tem dinheiro. Aí, o que fazer, né, cara? Não dá nem para acreditar um negócio desse, né? Como é que você... colega aí, como é que pode ver com a música sertaneja e para comida, para comprar gás? Como é que você vê isso? Eu penso assim, eu acho que, falando sobre a brincadeira, na verdade, gasta-se conforme ganha, né? O povo ganha muito dinheiro, mas tem uma vida absurda, assim, com coisas que você nem imagina. Então, esse caso do Zezé, na verdade, depois ela falou que isso foi uma invenção, que é fake, que não sei o quê, não sei até onde é verdade ou não. Mas em relação à questão política do Brasil, eu vejo que, infelizmente, o sistema político brasileiro, ele é um sistema que está falido há muito tempo. É um sistema que não funciona. E aí o Lúcio falou bem também, aí, além do sistema político, vamos falar também do sistema judiciário brasileiro. São instituições falidas, infelizmente, que têm um alto custo, um custo absurdo para a nossa nação, e que não fazem aquilo que foram formados para se fazer. O que a gente percebe, na sua grande maioria, é que são pessoas que estão ali pensando no próprio bem, no próprio proveito, e eu acredito que, infelizmente, isso não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia. O sistema político em si é um sistema viciado, é um sistema que permite com que essas pessoas usem de vantagens e de brechas para poder aumentar o seu ganho, que já, na minha opinião, e na opinião de todos os brasileiros, é um ganho muito alto. O maior custo político do mundo é o do Brasil. Então, para se ter um sistema que não funciona, um sistema que infelizmente, há muitos anos demonstra que ele não funciona. Então, eu vi um vídeo desses que circula aí nas mídias digitais, falando que se as pessoas fizessem o que vocês sugeriram, de cortar os custos, de cortar na própria pele um pouco daquilo que elas ganham para poder pensar na população de um modo geral, o resultado seria imenso. Porém, a gente vê, igual teve aqui em Minas, uma pessoa reclamando que só com 28 mil reais não dava para ela viver. Como que ela ia pagar as contas dela só com 28 mil reais? Que absurdo! Enquanto tem um pobre coitado que vive de salário mínimo ou vive de bicos, vive de caridade de outros. Então,
eu penso que enquanto isso não agora, eu não acredito que isso vai acontecer, é utópico demais para esse momento, mas as próximas gerações, se não houver uma conscientização diferente de que a gente tem que trabalhar pelo bem das pessoas, tem que trabalhar pelo bem daqueles que precisam de fato, e seja no legislativo ou no executivo, fazer com que fazer as ações, as leis, enfim, pensar realmente no povo, pensar realmente que a máquina do governo ela tem que funcionar para o povo, e não como uma simples demagogia de dizer que estamos nesse momento pensando no povo brasileiro. E aí você vê inúmeros políticos levantando bandeiras e você sabe que no fundo disso, o cara já está pensando na próxima eleição, já está pensando naqueles que são seus pares ali para poder trabalhar. Então, é um sistema que, infelizmente, ao meu ver, ele é falido. Agora, o que a gente pode fazer para mudar isso hoje? Primeiro, começa na nossa consciência de buscar bons representantes já nas próximas eleições que estão chegando, enxergar em cada um deles, buscar uma consciência crítica mesmo, de enxergar em cada um a real vontade, se é para servir o povo, se é para servir a si mesmo, se é para levantar uma bandeira partidária que, independente de qualquer situação, vai estar gerando conflitos, confusões, pensando somente na questão eleitoral. Então, eu penso que cada um de nós tem a obrigação de questionar, de ser massa crítica, inclusive nesse momento da pandemia aí que a gente observa alguns movimentos da mídia de tentar bater no presidente, independente que eu não sou defensor de nada, de nenhum presidente, nenhum outro, mas quando você começa a observar com um olhar crítico, você vê que existe interesses por trás e aí você já vê esse erro, você fala, gente, mas peraí, estão tratando a coisa de uma forma muito interesseira, não está pensando no povo, não está pensando só em esclarecer, não está pensando só em fazer com que a informação chegue de uma forma verdadeira. Até mesmo porque é o que a gente vê, a notícia ruim vende mais, então eles preferem trabalhar, bater na notícia ruim o tempo todo, sendo sensacionalista, como alguns programas são, e não mostram, por exemplo, os casos de cura da doença que tem acontecido, as pessoas que muitas vezes não têm os sintomas. Então, eu acho que a gente tem a obrigação, qualquer pessoa tem a obrigação de questionar, de ser massa crítica dentro da sociedade, de começar a enxergar as coisas de uma forma mais ampla, tentar enxergar o que está por trás, porque aí a gente vai começar a ter condições de analisar outras variáveis aí que vão fazer a gente tomar decisões mais bem pensadas. Eu acho que é esse. O caminho não existe outro caminho a não ser esse, de pensar, de questionar, de perguntar. Vai ser um trabalho de formiguinha, né, Denilson? Eu acho que as próximas eleições, só para a gente fechar esse assunto, eu gostaria só da gente dar uma frisada aqui. Tem 2 deputados, um do PSDB de São Paulo e um outro do Partido Novo, que fez uma proposta, né, para ser votada tanto na Câmara dos Deputados e também no Senado, onde juízes, promotores, procuradores, deputados, senadores, prefeitos, governadores, dependendo do salário, seria reduzido aí de 20% a 50% do salário, e essa verba ser revertida à economia local, né, do estado, ou pegar um montante e dividir por regiões que estejam mais críticas, né? Então, o que acontece? Eu acho que isso já começa, se realmente foram só, você vê, nós temos 513 deputados, só 2 tiveram essa iniciativa. Você vê que a desproporção é muito grande.
Então, a maioria esmagadora não pensa no povo, como o Denilson falou. Então, apenas de 513 deputados federais, só 2 teve essa atitude, né, depois desse projeto aí. Então, eu acho que caberia o presidente da Câmara lá, o Rodrigo Maia, como ele vive fazendo marketing aí, já fazendo campanha política, por que ele não vota, ele não põe isso para ser votado? Que aí já seria uma prova, né, de fogo, se realmente os deputados lá e ele estão pensando no povo. Era mais isso, só para a gente fechar esse quadro aí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bate-Papo com o Porto, aqui pela MAC Rádio. E hoje falando, conversando, batendo um papo gostoso, a hora tá voando, né? Sobre a nossa cidade aqui, Poços de Caldas, também sobre o estado de Minas e do Brasil com relação à pandemia, o comércio e todas as dificuldades dos nossos brasileiros, povo tão sofrido e ao mesmo tempo querido, né, por cada um de nós em cada sua cidade. Só para a gente fechar, Lúcio, aquele assunto até que eu cortei você, para não estragar, né, a surpresa, porque a gente fica falando um pouquinho, depois já acaba misturando os assuntos, né? Mas hoje sou eu que estou conduzindo aqui o programa, viu, Lúcio? Então, eu cortei você aí, meu querido. Mas olha para eu aprender. Né? Da próxima você desconta. Mas olha só, a gente ri para não chorar, né? O Denilson com esse sorriso bonito, elegante, com essa barba, né? Vocês estão combinando, né, vocês dois? Uma barba branquinha, outra já uma barba, mas eu tô achando que ele tá pintando a barba também, viu, Lúcio? Não. Sou jovem demais para isso. Dele. Mas olha só, uma coisa que está me preocupando, rapaz, me preocupando pelo seguinte: isso vai impactar muito na mesa do nosso povo aqui de Poços Caldense. Olha só, subiu demais o arroz, feijão, papel higiênico e outros. Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando isso porque eu conversei com a minha esposa antes de falar sobre esse assunto. O óleo, antes, aquele óleo de milho, era R$6 e pouquinho. R$6,30. Hoje, tá quase R$11. Aí eu pergunto, para vocês e para os donos de supermercados, isso justifica aumentar o preço tanto? Né? Será que e as pessoas também contribuem para isso porque fica se estocando, gente? Não precisa, não vai faltar produto. Não está faltando, né? Isso aconteceu também, só para vocês terem uma ideia, com gás. Em São Paulo não tem gás mais em lugar nenhum e dá vontade de dar bater no infeliz, né? Vamos dizer assim, para não falar outra coisa. Ficam vendendo gás a R$120. Pô, pelo amor de Deus, gente. Para com isso. A polícia tem que cair de pau nesse... Para mim é um sem vergonha, é um ladrão. Aqui em Poços, ainda conversei hoje mesmo com o Procon, eu não tenho nenhuma informação que esteja acontecendo isso. Mas tem várias revendas de gás aqui em Poços que estão fechadas por falta do produto. E é bom você saber, consumidor, minha dona de casa, minha amiga, é bom você saber o seguinte, está faltando gás, sim. As pessoas ficam divulgando que não. Tá, a Petrobras não está bombeando gás, né? O que está acontecendo com algumas distribuidoras, principalmente as maiores? Eles estão trazendo gás de outros estados por carreta para alimentar os polos petroquímicos, onde são engarrafados o gás. Então, com isso, a demanda está reduzida. Por quê? No início da pandemia, as pessoas saíram desesperadamente pegando álcool gel, fazendo compras, e o gás também estocando. Com isso, faltou o produto. E os estoques das distribuidoras e mesmo da fábrica, né, da Petrobras, reduziu quase 80%. Eles estão com essa conversinha que fala, é limpeza no duto, é manutenção, é balela. A verdade é essa que eu estou dizendo aqui, porque eu conheço a maioria das distribuidoras e é isso realmente que está acontecendo, não é fake.
Então, mas tem o que a dona de casa tem que fazer? Calma, gente, calma. Não precisa sair correndo e se fazer estoque. Não, porque o gás dura em média aí para dona de casa de 25 a 30 dias. Lógico, agora que todo mundo em casa, na sua grande maioria, vai durar uns 20 dias. Se todo mundo manter a calma, os preços vão voltar dos alimentos, não vai ter essa corrida de preço, né? E com isso, vai ter, o impacto vai ser menor. Porque se todo mundo correr comprando, os produtos vão aumentando. Não tem motivo para aumentar, mas infelizmente é assim que o brasileiro gosta de ganhar dinheiro em cima das desgraças dos outros. Sempre foi e será, espero, como o Denilson citou, que a gente comece a pensar, a olhar, a analisar e agir diferente a partir de amanhã, vamos dizer assim. Como que vocês enxergam isso? Eu vou passar a palavra, Denilson, agora para o Lúcio, e depois você conclui, por favor. Meninos, a gente vive numa sociedade, nossa sociedade é oportunista. Estou generalizando, posso estar pecando aqui, mas a nossa sociedade é oportunista. Então, está faltando, tem a possibilidade da cura através de um remédio. Aí eles vão lá, compram todos os remédios, para muito além da necessidade, sem imaginar que eles estão tirando a possibilidade de cura de outras pessoas. Eu não entendi o porquê que acabou o papel higiênico. A pessoa, sei lá, eu vou falar uma besteira aqui, a pessoa estava se cagando de medo do vírus e aí comprou todo o papel higiênico. Eu não consigo entender ainda o porquê que acabou o papel higiênico. Mas, enfim, a pessoa não está preocupada em comer. Se você não dá, assim, você tem que comer comida. Se você não comer nada, você não vai sujar nada para limpar o papel higiênico. Eu não consegui entender a necessidade. Mas isso é uma nossa sociedade oportunista. Eu participo lá do COEM, da Cooperativa de Empresários, um grupo de empresários. Então, o que é um empreendedor que aproveita a oportunidade e um empreendedor oportunista? Então, um exemplo. Estamos numa situação de crise e as pessoas estão enclausuradas em suas casas. Eu, como empreendedor, vou fazer marmitas, refeição delivery, vou levar comida para essas pessoas. O que é um empreendedor oportunista? Eu faço marmita, cobro R$15 por ela e vou passar a cobrar 30 porque vou explorar a necessidade das pessoas. Então, a regra dos empresários no Brasil é que eles não sejam oportunistas. Mas o povo que tem essa visão oportunista acha que o indivíduo que passou a vender marmita é também um oportunista, ainda que ele esteja dando condições de levar a marmita. Por exemplo, o gás aí, na Supergás. Eu vendo gás, mas as pessoas têm que vir buscar. Não, agora eu vou fazer... Não é o seu caso, você sempre fez delivery. Agora eu vou fazer delivery. Bom, é importante o delivery. É importante, as pessoas vão ter o gás na casa dela. O delivery vai custar R$7, que é o custo do transporte do gás. Você está de sacanagem, você é malandro. Não, custa R$7 porque eu estou repassando a minha despesa. O motociclista também tem que ganhar o pão dele lá, tem que fazer, enfim. Todo mundo olha primeiro para si. Essa é a questão do oportunismo nosso. Concorda aí, Denilson? E você, Denilson? Eu penso que a gente tem a questão de oferta e demanda, que sempre pesa dentro da questão de mercado. Isso sempre aconteceu. Ou seja, se todo mundo vai comprar muito, automaticamente vai faltar, e quem tem esse para vender, ele vai usar isso. É algo que o mercado pratica desde sempre. Então, agora, num momento como esse, as pessoas deveriam ter a consciência, assim como grandes empresas tiveram, de parar a sua produção e às vezes tornar o processo produtivo algo para, por exemplo, álcool gel, que muitas empresas começaram a produzir, máscaras, enfim. Muitas vezes cortando o lucro mesmo, porque está enxergando a questão maior aí da sociedade. Agora, que o oportunismo existe, isso não, infelizmente é uma verdade que a gente observa dia a dia.
O empresário também, ele tem o seu custo, ele tem as suas obrigações, a gente não pode tratá-los também como os vilões da história, porém, eu acho que o bom senso, em todo momento, ele é válido e ele tem que ser usado de uma forma a se pensar não somente em si, né? Pensar no outro também. E ainda mais num momento como esse, que a gente sabe que daqui a pouco muita gente vai estar passando aí por necessidade, vai estar passando, a pessoa que estocou demais, que comprou demais, ele automaticamente pegou a parte de alguém, que em algum momento vai faltar. Então, até eu acho que é um gesto aí que a gente deve observar a partir desse momento, é você observar perto de você as pessoas que estão aí do seu lado, seus familiares, seus amigos mais próximos, para saber quem vai precisar de ajuda, né? Eu acho que a gente tem que se movimentar nesse momento para tentar uns ajudar os outros, porque até esse movimento da pandemia passar, a gente tem que ser o mais solidário possível. E essa questão de ganho, de lucros aí, é uma questão que cada um deveria pensar de forma a sobreviver. Eu acho que esse é o primeiro momento. O Lúcio brincou aí em relação à questão aí de nós artistas, né? Como que a gente tem feito. É algo realmente, como muita gente, é algo preocupante, porque a agenda foi cancelada por alguns meses e quem vive só disso é muito preocupante, porque você fica pensando, opa, e aí? Muita gente às vezes vende o almoço para comprar janta, então é complicado. Porém, se não houver uma movimentação de quem está próximo, da família, dos amigos, de enxergar isso, sabe? De ter um olhar de carinho, de amor com as pessoas e de querer juntos, eu acho que esse é o principal. A gente tem que estar junto nesse momento para passar por essa fase. Eu penso que um evento como esse, numa escala mundial, em que a coisa parou, ou seja, a doideira do ritmo frenético e constante parou, simplesmente parou. É um momento também da gente reavaliar uma série de coisas, é um momento de recomeço, de realinhar muita coisa. Aí eu vou entrar até um pouquinho aqui em algumas questões que muita gente às vezes não concorda, mas existe um realinhamento do sistema como um todo aí que a gente tem que pensar, não pode ser algo somente automático, a gente tem que repensar, parar, repensar, reorganizar muita coisa, ressignificar muita coisa, porque não pode ser só uma parada para a gente continuar depois como estava. Tem que ser algo de melhoria para nós. Eu acredito que a gente vai colher muitos bons frutos dessa fase que a gente está passando, por mais que hoje a gente não consiga enxergar isso de uma forma ampla e clara, eu tenho fé de que esse momento é um momento que vai trazer muito aprendizado e muito crescimento para a humanidade como um todo. Assim, esse é o meu pensamento. É isso mesmo, Nilson. Eu queria agradecer a oportunidade que você está me dando. Eu queria agradecer a oportunidade que você está me dando de conhecer essa figura aí sensacional. O cara é incrível. Eu podia ter vindo um maluco aqui falar de desgraça. Pô, ele é de uma clareza, de uma espiritualidade. Eu, Daniel, 10. Eu não conheço pessoalmente. Obrigado. Não conheço mais. Você me conhece porque você está em voga na mídia aí. Mas, pô, você é uma pessoa sensacional, muito legal. A gente está conversando com pessoas com clareza no momento dramático que a gente vive. Eu, graças a Deus, tenho convivido com pessoas com clareza. Eu estou conversando aqui no paralelo com vocês, junto com o meu amigo Luiz Gustavo, que é da Poços Câmbio, que faz parte do COEM também. É um cara super esclarecido, e ele está falando aqui, realmente, as obrigações para resolver essa situação, quem vai trazer os paliativos, aí, as medidas, é do Estado. Mas isso vai nos tornar pessoas melhores, empresários melhores, porque a gente vai saber qual a importância de um fluxo de caixa, de ter uma reserva. O cara é um empresário, ele não consegue manter a empresa dele, ele não guardou dinheiro para manter a empresa dele por 3 meses. Tudo bem, depois o Estado vai ter que ressarcir essa questão. Mas
tem que ter um caixa, né? Tem que ter uma reserva. Aí está o exemplo, uma pandemia. Não é nem uma questão do mercado, não é uma questão mercadológica. É uma coisa que aconteceu, da natureza. Está aí. E como é que a gente vive agora com isso, né? Quem não se prepara? Então, nós seremos pessoas melhores, empresários melhores, pais, irmãos, filhos melhores. Acho que é uma dádiva. Agora, eu acho que nós não podemos esquecer de tudo isso, né? Porque às vezes acontecem várias tragédias e as pessoas no momento ficam tudo sensibilizado e depois esquece do que passou. Como diz a maioria das pessoas, que o brasileiro tem a memória curta. Então, gente, que isso que o Denilson falou, com o Dr. Lúcio, sirva de lição. Nós temos que pensar sempre no próximo, não só na gente. E, ô Lúcio, respondendo isso que você falou, que ele é um cara de boa praça, um cara do bem, meu pai dizia o seguinte, sabe o que meu pai dizia? Meu pai era agricultor, pessoa simples do campo, fala assim, filho, você tem que andar com gente melhor ou igual a você. Você acha que por isso que eu tenho 2 grandes amigos, como eu citei aqui no início do programa, né, pô? Não ia trazer gente diferente, né? Ou senão o contraste não ia bater, né? Concorda? Valeu. Obrigado. Isso aí. Mas voltando, vamos falar aqui de Poços agora, sobre o Covid-19. Olha só, o Sérgio, prefeito, amanhã deve se pronunciar com relação ao comércio, né? Então, você que é comerciante, está apreensivo, como todos nós, então calma, que amanhã deve ter uma outra... Hoje tem uma rodada de negócios aí com a CIA e as pessoas, o presidente aí da Associação dos Bares e Restaurantes, e todos os sindicatos, né, com o prefeito, e com certeza amanhã deve ter aí um pronunciamento aí do prefeito, se não tiver ainda hoje à noite. Dependendo da reunião, provavelmente ele faça hoje ou amanhã, né? Então eu acho que deva sair alguma novidade aí para os Poços Caldenses. Agora, com relação... que o comércio de Pouso Alegre está reabrindo. Eu também tive, mas não confirmei, já que você citou aí, Varginha. Não sei se é verdade, porque eu não chequei, né? Mas o Pouso Alegre já foi checado, realmente abriu, e o de Varginha falaram também que abriu hoje. Mas olha só, Poços de Caldas e o Estado de Minas está de parabéns, principalmente os seus agentes de saúde, né? O secretário aqui de Poços de Caldas, Dr. Moscone, o Flávio, Tony e todos os seus assessores, secretárias e todos os agentes, os médicos, enfermeiras. Olha, gente, estão de parabéns. Porque olha só, Poços de Caldas, as pessoas... Gente, aproveitando, pare de mandar fake. Fica um tumulto danado. Já mataram meio mundo aqui em Poços. E sendo que não é verdade. Olha só tem 2 casos confirmados em Poços. Que é aquela moça que, segundo ela, foi no aniversário em São Paulo, e um outro senhor que foi para o Chile. São as únicas 2 pessoas de casos confirmados. Isso eu peguei hoje com o secretário de Saúde. É informação do dia 30, tá? De segunda-feira. Então pode confiar, tá? São 2 casos. Olha só, 2 casos também foram descartados ontem, que era suspeita e não foi dado o resultado negativo. Então foram descartados 2 casos. Casos suspeitos, nós temos 65 casos suspeitos. Volto a dizer, só temos 65 casos suspeitos e 2 casos que foram confirmados. Então, quem está nos ouvindo aí, por favor, passe essas informações de forma transparente, cristalina, para tranquilizar a nossa população. Então, Poços de Caldas está de parabéns mais uma vez, porque todos os médicos e os agentes estão ali firme, fazendo o seu trabalho de forma nota 10, né? Então, eu achei importante a gente estar divulgando isso. Só aí com a sua informação, retomo. Eu sou o primeiro a tacar pedra e sou o primeiro na fila para elogiar. Então, eu, por várias vezes, taquei pedra na administração municipal, mas me manifesto aqui. A administração, nessa questão do coronavírus,
está mandando muito bem. A gente vê que o prefeito está meio que onipresente, ele está em todos os lugares aí, falando, Moscone, sempre com informações sérias, trazendo. Esses dias eu vi uma manifestação, um depoimento, como é que é, uma coletiva do pessoal lá de um hospital particular local, aí o responsável clínico, falando todo o tempo palavras eu acho, provavelmente, trazendo uma questão de alarde, assim, e não tem nada a ver. Eu quero saber o que esse hospital está fazendo para se prevenir dos doentes que chegarão dentro dos padrões que eles apresentaram lá. As pessoas estão transmitindo de maneira comunitária, tá, todo mundo aqui se manifesta de forma diferente, enfim, totalmente infeliz, na minha opinião. Diferente do que o Moscone tem apresentado de forma equilibrada, o Sérgio tem apresentado de forma equilibrada. Então, parabéns aí ao pessoal envolvido na administração pública. Muito bacana, viu, Lúcio, sua colocação. Você também é um cara bem que pondera as coisas. Quando tem que falar mal, fala mal. Quando tem que se posicionar de forma pelo Coen, para a gente doar, né, as máscaras. Seria legal você falar também, porque o nosso programa já estouramos o tempo, não esquecendo que nós vamos gravar o vídeo, viu, Denilson? Era legal você falar, né, Lúcio, aí, um pouquinho, tal. Tá. Quem quiser também fazer, contribuir, né? Eu não sei se pode ou não, se o grupo é fechado. Não, o grupo Coen é fechado, mas o grupo, eu levei isso aí, quem me enviou foi a Silmara, que é presidente Silmara Bonafé, que é presidente do Convention Bureau, atualmente o Descubra Postos. Eu também sou integrante da diretoria lá, e ela mandou, Lúcio, posta no Coen, por favor, porque os empresários são engajados lá, e a gente acabou trazendo 13 empresários com doações de máscaras. Tem alguém, não lembro direito, está fazendo essas máscaras, tipo máscara de soldador, sabe? Através de impressão... Como é que é essa impressão? 3D. 3D. Isso. Através de impressão 3D, então ele está precisando de doação de R$60. São 27 doações, ele consegue fazer 28 máscaras. Esse é o preço de custo. E é uma máscara, assim, não é substituível, ela pode ser usada para o pessoal da saúde, assim, não precisa ficar substituindo a máscara. E realmente o pessoal do Coen participou, manda um beijo aí para a Silmara, o pessoal da empresa de gás aqui do Porto participou também. Enfim, lá no Coen está todo mundo... A gente começou, no começo dessa pandemia, tinham uns malucos lá divulgando o pânico e falando que todo mundo ia morrer, então podia se suicidar, mas hoje, graças a Deus, o Coen ficou equilibrado nessas manifestações. Parabéns. Olha só, gente, vocês querem se despedir dos ouvintes agora ou vamos gravar o vídeo primeiro? O que vocês preferem? O programa é ao vivo, é assim mesmo, ó. Eu achei que o programa foi curto demais. 1 hora de programa, achei que você tivesse 2 horas de programa. Olha, na verdade, nós já estouramos o tempo aí em 20 minutos, praticamente. Pô, o Denilson cantou. Oi? O Denilson nem cantou. Então, rapaz, você vê? Não, mas hoje eu não estou de cantor aqui. Ele falou que vai cantar no seu programa, quando você convidar ele, viu? Ele mandou uma mensagem aqui para mim, ó. Você podia já falar isso para ele, né, meu? Vocês querem um monte de informação jurídica. O cantor não dá uma nota musical, isso é sacanagem. Não vai dar nem para pagar o cachê, né? Tá louco. Deixa eu fazer só mais uma observação em relação à situação, para a gente ver como tem que cuidar de tudo, da saúde, dos trabalhadores, da economia. Ontem eu recebi do doutor Adriano. Adriano é o advogado lá do Jardim Botânico. O Adriano Vilela. Eu quero mandar um abraço para ele, que ele entrou aqui. Eu acabei não mandando um abraço, viu, Adriano? Doutor Adriano Vilela. Grande abraço, meu amigo. O Adriano mandou um vídeo para mim interessantíssimo. Sem questões políticas, mas assim, todo mundo chacoalhando o Bolsonaro aí, que merecia as chacoalhadas dele em relação ao fato dele estar dizendo o tempo inteiro de defender a economia, né? Ontem eu recebi um vídeo, como é que chama aquele tiozinho lá da OMS, o responsável lá? Alguém sabe o nome dele? Como é que é? Aquele senhor que é o presidente, o primeiro secretário
da Organização Mundial de Saúde, está sempre falando aí. Ele tem um nome meio complicado de falar, viu, cara? Ele tem um nome africano, né? E eu recebi um vídeo dele, depois eu até repasso para vocês aí, dele ontem falando, olha, a gente precisa ficar preocupado com a economia, a gente precisa ficar preocupado com as pessoas para além do coronavírus, para além da saúde, porque eu fui muito pobre e eu sei o quanto meu pai tinha dificuldade de colocar o pão de cada dia na nossa mesa, e às vezes não conseguia. Então, eu parei aqui para pensar, o depoimento dele ontem, eu parei para analisar e lembrei que tem pessoas, para além da saúde, que precisam colocar o pão de cada dia e a gente precisa arranjar uma forma, os países, de alguma forma, precisam arranjar soluções para isso. Ou seja, ele não está restringindo o mundo, não tem uma panaceia, fique em casa, o mundo vai ser curado. Não, a gente tem que ficar em casa, mas a gente tem que pensar soluções para as pessoas terem o pão nosso de cada dia. É isso que nós estamos conversando aqui, né, Lúcio? Achar alguma forma, porque isso vai acontecer. Achar que a gente é louco e Mauricinho, burguês, enfim, para ninguém ficar reclamando depois, esses caras aí estão na casa deles e tá tudo bem, né? Não, a gente está preocupado com tudo. Com certeza. Bom, então quero agradecer você, Denilson, tá? Obrigado aí pela essa contribuição maravilhosa. Acho que deu para enriquecer aí nosso programa hoje, com muita tranquilidade, sabedoria nas suas palavras. O doutor Lúcio também, que, como sempre, é uma elegância que não tem como descrever, né? Todo esse... né? Então, eu fiquei chateado, achei que você ia estar com ela aí, mas fica para a próxima, né? Então, eu queria que vocês falassem alguma coisa aí para os nossos ouvintes, para depois a gente gravar o vídeo aí pedindo alimentação aí para os nossos necessitados aqui de Poços de Caldas. Beleza, vamos lá. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando, batendo esse papo com vocês. É um prazer sempre, me coloco sempre à disposição. Quero dizer mais uma vez para você que está assistindo a gente, que tenha fé. Esse momento, assim como outros momentos da humanidade não foram fáceis, esse momento vai passar, assim como tudo passa. Então acredite, pense positivo, vamos espalhar uma onda de positividade aí pela nossa Poços de Caldas, pelo Brasil, pelo mundo inteiro, porque as coisas vão se encaixar e vão melhorar. Tudo é questão de tempo, tudo é questão de como a gente vai se reorganizar a partir desse momento. Agradeço de coração, eu acho que nesses momentos, a gente tem que se agarrar em Deus, agarrar na nossa fé, se agarrar nos amigos que a gente tem e acreditar nas coisas que a gente faz e fazer com amor. Esse é o caminho. O que virá depois, aí é consequência, é Deus que vai preparar, mas no mais, pense positivo, seja feliz. Nos momentos que bater aquela dúvida, aquela incerteza, aquela ansiedade, vamos pensar positivo que nós vamos sair dessa. Obrigado de coração, foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, conhecer o Lúcio aí que eu não conhecia, e a gente se encontra pessoalmente depois para bater um papo, tomar um café, tá bom? Obrigado, gente, fiquem com Deus, Deus abençoe. Lúcio? Minha vez? É um prazer estar com vocês aqui, foi muito bacana, espero que quem nos assistiu aí tenha tirado proveito, espero que tenhamos sido proveitosos, né, nas nossas informações. Todo mundo em casa vai estudar, vai se atualizar, sai da televisão que está contando desgraça, que está contando tristeza, que só fala de coronavírus. O mundo tem outras desgraças matando. A dengue está virando um surto. Mais pessoas morreram no Brasil de dengue esse ano. Não estou desmerecendo a importância do cuidado com o coronavírus, mas a gente não pode resumir o nosso mundo a coronavírus. Tem gente morrendo de dengue, tem gente morrendo de febre amarela, continua pegando chikungunya, zika vírus. Toma cuidado, não deixa pneu com água, não deixa vaso com água, toma os cuidados, a vida continua. Está dentro de casa agora, de uma forma diferente, mas a vida continua. Porto, Denilson, muito obrigado aí pela honra de estar ao lado de vocês. Muito, muito bacana, eu que agradeço aí, né?
E quero mandar um grande beijo aí para todos os nossos ouvintes que participaram aí através da live, eu mesmo, né, ao vivo, ouvindo, ou assistindo, e todos os comentários aí, muito bacana. E o Ednei, o Denilson, tá reclamando igual o Lúcio que você não deu nenhuma palhinha. Pô, então, tipo assim, não deram nem moral. Então eu acabei falando aqui que você ia fazer a saideira. Aí eu não sei se você vai fazer ou não. Quem vai me matar já é o Rodrigo, porque eu já estourei 5 minutos além do tempo que ele já tinha dado, né, Rodrigo? Então aguenta a mão mais um pouquinho aí. Vamos gravar o vídeo aqui no ar mesmo? O que você acha? Eu acho que vamos improvisar, fica de forma natural. Então, eu começo e depois vocês podem estar falando, né? Então, gente, eu sou o Porto, estou aqui com meus amigos, o Denilson, da dupla Giovanni Denilson, e o Dr. Lúcio Cassila, que é do CRC, a Associação dos Advogados. E juntos, nós três, né, decidimos falar agora para você, Poços Caldense, ou mesmo quem não seja de Poços, é de São Paulo, mas está viajando, está passando uma temporada aqui através da sua empresa, né? Ou mesmo as cidades vizinhas, participe dessa corrente. Vamos, essa campanha, gente, é para arrecadar alimentos para as pessoas necessitadas. Então, o ponto de coleta desses alimentos, quero agradecer aqui a Liliana, proprietária da Gás Bom Gás, vai ser aqui na Gás Bom Gás, Avenida Antônio Toni, 2665. Vou passar o WhatsApp aqui, que seria o contato, né? Será o contato. É 99223 1103. Vou repetir o endereço. Avenida Antônio Toni, 2665. Telefone, WhatsApp, 99223 1103. E aceitamos alimentos não perecíveis. E todos os alimentos arrecadados, nós vamos entregar para a Secretaria de Serviço Social da Prefeitura aqui de Poços de Caldas. E ela vai destinar, né, para as pessoas necessitadas, porque eles têm todos o banco de dados com todas as informações. Mas nós também temos o interesse de acompanhar essa distribuição, para a gente também depois estar prestando conta, né, a você que contribuiu com essa campanha. Então passa a palavra aí para o meu amigo Denilson. Gente, vamos nessa corrente. Peço a você que contribua e que Deus nos proteja. Amém. Amém. É isso aí, a gente já havia conversado sobre isso, eu acho a ideia muito bacana. Todos os nossos amigos aí que estão assistindo, se puderem entrar nessa corrente aí do bem, de poder arrecadar maior número possível de alimentos para a gente poder ajudar algumas famílias que a gente sabe que vão passar por dificuldade nesse momento. Então, se você tem condições, não precisa ser muito, pode ser o que tiver a seu alcance. Então, vamos ajudar, vamos levar os alimentos. Se, de repente, os amigos mais próximos que têm o meu número do WhatsApp, se quiser me chamar, quiser me entregar esses alimentos, depois eu levo também lá para o local que o Porto sinalizou. E o importante, eu acho que é cada um fazer a sua parte, ajudar com um pouco que puder, que a gente, no final, vai ter um resultado maravilhoso. É isso aí. Chega no violão aqui. Peraí, não vai começar a palhinha, não. O Leonardo Silva Filho, amigão meu, cabo da Polícia Militar, está perguntando qual o local de entrega. Aí, então, anota, digita aí, põe na live, nos comentários, o local. Eu já pus o seu WhatsApp. Maravilha, vou pôr aqui. Conta firme. Você pode falar, viu, Lúcio? Aí já pode falar, pode pedir também as doações, viu, Lúcio? Você é um homem muito inteirado aí na sociedade. Pessoal do COEM, amigos que estão nos ouvindo aí, o amigo Leonardo aqui da polícia. Leonardo, vê aí com seus colegas da polícia aí também o que eles podem fazer para ajudar. Vamos fazer uma corrente, porque você, nós aqui da live estamos em casa, temos conforto, temos comida, mas
muita gente não tem, e a gente precisa colaborar, né? Sem oportunismo. A gente não pode deixar a nossa solidariedade oportunista. A nossa solidariedade tem que existir porque há pessoas com necessidade, e não só porque estamos numa situação de crise. Mas, já que a gente está na situação de crise, vamos tocar para frente aí. Aliás, queria saber que o Giovanni que está aqui é o Giovanni do Isso, Denilson? ele mesmo. Rapaz, a dupla completa aqui, rapaz. Vamos lá, então. Não perdeu tempo não, mano. Dá até para ele fazer uma palhinha junto, né? Eu acho que ele não tem Skype, senão acho que ele está escondido aí. Será que ele não está escondidinho ali atrás do Denilson, não? Você, o Giovanni e o Denilson tinha que fazer live. Tinha que deixar as pessoas com domingo. A gente tem 15 anos de dupla, foi a primeira live que a gente fez. Olha, mas essa semana aí, no final de semana, a gente vai fazer mais uma. É isso aí. Sabe quem que eu estava vendo a live ontem? Do Metallica. Os caras ao vivo, no estúdio lá, estavam fazendo uma live. Então, Metallica de lá e Giovanni e Denilson daqui. É isso aí. Legal. E aí, Porto, o que você quer direcionar aí? Bom, agora eu acho que para a gente encerrar, acho que você pode cantar uma só para a turma, alegrar a turma, e aí fazer a saideira, a gente vai terminando o programa. Tá certo. Lúcio, o que você acha? Para mim, pode meter bronca aí. Agora tem que ter momento de felicidade. Já tem até pedido. Canta prosa mineira. Beleza. Bora lá. Então, essa música eu compus no ano passado. A gente gravou um DVD de 15 anos de dupla. É uma música que ela vem muito de encontro com esse momento que a gente está vivendo, que às vezes a gente fica numa correria louca da vida e esquece de valorizar as coisas que realmente importam, de vivenciar bons momentos, de curtir aqueles momentos que a gente está com a nossa família, com os amigos, e essa música vem falar um pouquinho disso. Espero que seja uma mensagem bonita para que a gente consiga, a partir de agora, se reorganizar e viver uma vida melhor, uma vida em um mundo melhor. Beleza? Vamos lá? Maravilha, gente. Aí, gente. Oi, tudo bem? Que tal a gente se encontrar e ter aquele dedo de prosa? E dar um tempo dessa rotina louca que vivemos e que nos sufoca. Eu sei que o nosso dia está tão curto e não temos tempo pra nada. Só que às vezes é preciso dar um tempo, uma respirada. Como é bom ter amigos, ter família e o amor que te preenche. E pra ser feliz é necessário muito pouco, mas pouca gente entende. Pouca gente entende. Um jantar com vinho bom, com amigos de primeira, bons momentos pra lembrar e levar pra vida inteira e pra gente relaxar. Uma boa dose de prosa mineira. Uma boa dose de prosa mineira. Uma boa dose de prosa mineira. Demais. Obrigado. Gente, quero agradecer. Olha, fiquei até emocionado aqui com essa música, porque falando de família, e a gente fica imaginando as pessoas, né, passando aí com esse clima, né, que depois que passasse a pandemia, se torne mais humanos possível, de forma um valorizar o outro, né? Então fica aí com essa música. Você quer falar alguma coisa, Lúcio? Porto,
Posso dar uma notícia aqui de última hora? Pode sim. Então, o Poder Judiciário Federal, 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, acabou de soltar uma liminar aqui, defiro em parte liminar para determinar ao excelentíssimo senhor presidente da República, bem como o senhor presidente do Congresso Nacional, que no prazo de 96 horas, portanto, até 31 de março, deliberem de forma definitiva acerca da alocação dos recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o Fundo Eleitoral, para as medidas de combate ao coronavírus, sob pena de, caso expirado o prazo, o juiz determine diretamente a medida. Ou seja, se o Congresso não determinar, o juiz vai destinar o valor do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Que é um absurdo, 3 bilhões, né, para a campanha. Faça pela internet, pô. Vamos acabar com isso de uma vez definitiva, né? Então, ser zero, né? Boa notícia aí, gente. Fique com Deus. Um beijo no coração. Rodrigo, desculpa aí, porque estouramos muito o tempo aí. Um grande abraço. Gente, fui! Termina aqui o Bate-Papo com o Porto. Mas não se esqueça, o Porto bate um papo com você aqui na MAC Rádio.